Eu sou Marcelo, técnico em efeitos especiais, cênicos. E essa aqui é a minha equipe, parte da minha equipe, né? Eduardo, Fábio. Eu trabalho há um longo de 20 anos. Desde garotinho que eu fui carregando mala de um técnico até eu ser um técnico. E hoje tem a minha firma e trabalhar independente. Vocês vão ver muita coisa no filme da Xuxa, como o dragão, por exemplo. O dragão ele é usado para as bruxas poderem sumir no meio do fogo. É um equipamento que acumula o gás e dispara todo o gás do seu interior de uma só vez. Ele faz aproximadamente uma língua de fogo de uns 10 metros, 12 metros. Nada mais que um risco controlado, que você tem que ter um total controle, com total segurança. A nossa equipe já é treinada para isso. Eles já vão com roupa de aproximação para chegar perto de fogo, dependendo da situação, como seja. O que eu acho legal de fazer o filme Doente 2, O Caminho das Fadas, é porque a maneira da gente improvisar, de criar os personagens, que são lindos. Hoje nós estamos gravando com as fadas, então é uma coisa maravilhosa. Tem uns dias que é as bruxas. E o processo de criação foi um processo muito gostoso de fazer, porque a gente começou a criar junto com o figurino, né, junto com a direção de arte, e com a Xuxa também, que ajudou muito no tipo da criação, das cores. Nós estamos fazendo um grande filme. Nós estamos fazendo um filme que eu não posso dizer que seja o melhor que eu fiz. Mas atualmente, eu sempre quando faço, eu termino um filme, eu acho que foi o melhor que eu fiz. E é isso que eu estou achando do Xuxa Doente 2. Agradecer a minha equipe e toda a equipe que nos cerca. A gente trabalhou com os duendes, com todo o material rústico, flores, plantas, raízes e tal. Para fazer o inverso com as bruxas, eu estou trabalhando com todo o material trash, com lixo, com sacos, com plástico, com tudo que é poluente, com tudo que destrói, com tudo que acaba com a natureza. É o inverso do que a gente trabalhou com os duendes. Então aqui, por exemplo, toda essa pontuação da capa é com plástico, como se fosse uma costura rústica com plástico. Os chapéus, tem ali, mas aqui tem a gente fez um protótipo, os chapéus são todos de saco de lixo e material realmente poluente, que a natureza não destrói. Vou mostrar até para você o chapéu maiorzinho aqui, que esse é muito pequeno. É tudo assim, é tudo... Isso aqui é vinil, a gente trabalha... É vinil, isso aqui é vinil. Isso para as bruxas, né? Olha, isso aqui é só plástico, só material perigoso mesmo. Aquilo que é assim, os tempos modernos, o que é bonito, mas o que é bonitinho, mais ordinário. Isso também é todo plástico, toda borracha. Então, todo o material das bruxas é inspirado nessa coisa meio Blade Runner, o final do planeta, né? As fadas, eu trabalhei com essa textura de natureza mesmo, suaves. Queria atentar bem para o detalhe das asas, que foi um aderecista, o Levi, que fez. As asas são capazes de voar? Quase capaz de voar. É um trabalho muito delicado do Levi. Fez um figurino para ela, todo um pouco assim, similar ao da Zezé Mota, com um toque levemente afro. O vestido foi todo trabalhado com fogo. Isso aqui é todo texturizado com um vaporizador quente. Trabalhamos com o bronze para ela. Tem uma sutileza e flores. E todas as conselheiras têm coroas de flores para dar uma unidade, assim. Existe no Brasil um preconceito, uma cultura de desprezo pelo popular. E que nós absolutamente não concordamos, e ao contrário, nós exaltamos o popular brasileiro. E acreditamos que justamente esse tipo de produto é que ensejará a formação de uma indústria cinematográfica no Brasil. E a Xuxa é a locomotiva desse processo. São justamente os filmes da Xuxa, hoje em dia, atualmente, que permitem grandes públicos no cinema, permitem uma diversão popular que penetra no interior do Brasil, superando inclusive propriedades ou marcas, franchises tradicionais como a Disney, por exemplo. O mundo hoje em dia vive uma situação de desesperança muito grande e que a última alternativa para uma pessoa se pegar, se proteger é justamente com
alguma coisa que não se conhece, não é? Que é um mundo especial. Então daí o crescimento da religião, daí o crescimento das crenças e daí também essa relação mágica com os elementais, não só por parte das crianças, mas como também por parte dos adultos. Quer dizer, é um interesse muito grande em você, um certo escapismo, em você buscar alguma força que te ajude, alguma coisa, alguma proteção. E os duendes estão aí, como as fadas, são os elementais, são elementos da natureza, pequenos espíritos da natureza que ainda vão se elevar mais e mais. Eu acredito, inclusive, que esse assunto é um assunto que interessa a todo mundo, não só as crianças, mas também a todos os adultos. E nós acreditamos que esse filme que nós fizemos, o Duendes 2, ele ainda é mais rico de fantasia, mais rico de magia do que o anterior, Duendes 1. E certamente Duendes 3 será ainda mais rico, ainda mais fantasioso, ainda mais cheio de magia. Bom, um filme para criança é aquele que faz ela pensar, faz ela se divertir, faz ela ficar emocionada. Isso é a coisa fundamental hoje em dia, é você contar uma história bem contada e que essa história bem contada leve as pessoas a se emocionarem. Ou seja, isso que era antigamente o específico do cinema, agora volta a ser de novo a grande força motora de um filme. Eu acho que a criança viaja muito na imagem, né? Eu acho que, na verdade, o texto ele é um complementar da imagem. Claro que ele auxilia no contar a história, né? Mas eu acho que ele complementa aquilo que ela está vendo, né? Isso pensando em termos de tela, em termos de imagem de TV, né? É muito mais agradável para ela viaja muito mais, né? Meu nome é Paulo Flaxman, eu sou diretor de arte. A direção de arte no cinema significa tratar de tudo aquilo que vai ser filmado. A cenografia, os figurinos, maquiagem, os efeitos especiais, basicamente são esses itens. Sempre junto com a equipe, com o diretor de fotografia, a direção de produção, o diretor do filme. Nesse tipo de produção, que é ágil, uma produção veloz, a gente tem que contar muito com o desempenho dessa equipe, porque não dá para uma pessoa criar tudo sozinho. Eu desenhei aquela mão, tem uns 4,5 metros de comprimento, mais ou menos. Ela é esculpida no isopor, essa escultura serve como forma, ela é feita em fibra de vidro, depois ela é cortada, os pedaços em fibra de vidro, né? Ele vai cortando os pedaços para que possa ter movimento, faz uma estrutura de ferro dentro, com os cabos de aço e molas, tudo vai para um motor e esse motor acionava, puxava essas cordas e aí a gente ganhava um movimento. E além disso, manualmente a gente fazia um movimento de subir, descer e tal. Bom, a maquete foram feitas 2, porque como tinha que explodir, a gente precisava ter material suficiente. Tinha 2 pessoas lá separadas só fazendo a maquete, preparando a maquete. A gente acreditar que aquela maquete que era o exterior de um castelo que a gente estava vendo o interior. Quer dizer, o material, o aspecto das paredes internas teriam que ter alguma coisa a ver com o aspecto externo, né? Eu gosto de procurar referência iconográfica, gosto de procurar referência de livro, de ilustração. Nesse caso de filme infantil, eu gosto muito de ilustração. Eu acho que tem uma liberdade maior e eu fico mais à vontade de imaginar através daquilo. O que eu procuro é que depois esse formato visual todo ele tem uma determinada unidade. Não pode ter nada muito estranho ali dentro, para não tirar a atenção da cena, da história, do personagem, do ator, do filme e o desenrolar do filme e tal. As crianças acreditam em duendes. Isso já é alguma coisa, né? Olha, eu não sei se eu acredito, mas eu acho que eu acreditava, eu acho que eu via. Na infância, eu acho que eu enxergava essas coisas. Né? Eu via acreditando em duendes, essas coisas, eu acho que eu chegava a enxergar isso. Bem, obrigado por terem apertado esse botãozinho, terem me dado alguma atenção e tchau para vocês.
Bom, meu nome é César Moraes, sou diretor de fotografia e fui responsável pela fotografia do filme Xuxa e os Duendes 1 e o 2. O diretor de fotografia é aquele cara que faz com que a imagem tome sentido na tela, da maneira que o diretor imaginou. Xuxa e os Duendes 1 foi um filme cheio de efeitos especiais e que a gente precisava de muita rapidez para construir esses efeitos e tudo. Fiz a proposta de a gente fazer o primeiro filme digital, totalmente digital, em alta definição, é claro, que seria uma coisa que poderia chegar à tela do cinema com uma qualidade muito boa de imagem. Com a chegada dessa tecnologia no Xuxa e os Duendes 1, a gente viu que funcionou muito bem, que a gente conseguiu realizar o que a gente tinha imaginado. Então, praticamente no Xuxa e os Duendes 2, nós usamos a mesma tecnologia. Só que dessa vez nós usamos um pouco mais a gente saiu um pouco do estúdio, para o filme não ficar tão preso, e usamos locação no exterior, que foi na Floresta da Tijuca, num lugar bacana, bonito, e que deu para construir todas as sequências de mundo mágico que a gente precisava fazer. Complica um pouco mais, né, do que no estúdio, que você tem um controle total, né, do que está acontecendo ali dentro. Então foi isso, nós fizemos o filme lá, parte no estúdio, parte na floresta, o resultado ficou muito bom. Essa nova tecnologia, que é a tecnologia HD de High Definition, de alta definição, e com o sistema de transferência de vídeo para filme que nós temos agora, a gente consegue ter um produto de alta qualidade na tela do cinema. Você elimina aquele processo todo de laboratório, que é a revelação do negativo, telecinagem desse negativo, para transformar ele em imagem digital para você poder trabalhar. Então a imagem já existe ali. Porque hoje se diz muito, porque o digital acabou o negativo, as câmeras agora fotográficas são digitais, essas coisas. Não é bem assim. É um outro processo, entendeu? Não tem essa coisa de veio substituir, eu acho que veio somar, veio ajudar, porque em certos momentos você deve utilizar essa tecnologia e não substituir o negativo por ela. Você tem que aprender a utilizar o negativo e ela. Eu acho que aí você está no caminho certo. Eu acho que, inclusive, a tecnologia digital ela veio para ajudar a você fazer o filme em negativo e, em certos momentos, como momentos de efeito, de tiro, você poder usar o digital no meio da filmagem. Eu acho que essa é a utilização melhor que você tem para ele. O negativo tem 100 anos de aprimoramento. Então, ele está muito à frente ainda da tecnologia digital, que está correndo atrás, mas ainda tem muito caminho por aí. Bom, pessoal, enfim, se vocês estiverem vendo o making of antes de ver o filme, vocês vão poder constatar tudo isso que eu falei. E se vocês já viram o filme, também. Vocês viram que esses detalhes, que os efeitos, como eles foram construídos, com a facilidade do digital, e cada vez mais a gente vai fazer efeitos e coisas que as pessoas vão gostar de ver nas telas, essas coisas todas, e cada vez mais dominar e poder utilizar essa tecnologia. E é isso aí. Eu sou o Mu Carvalho, eu faço a música do filme, já é o terceiro filme da Xuxa que eu participo, fazendo toda a parte da trilha sonora, e eu vou tentar explicar mais ou menos como é que é o processo do meu trabalho. Eu recebo uma fita, um VHS, com as imagens das cenas, às vezes várias cenas juntas, às vezes uma determinada cena separado, e a gente trabalha cena por cena. Então o VHS ele fica sincronizado com o meu computador, então a gente pode com isso pontuar detalhezinhos, assim, às vezes é um sorriso, um olhar, musicalmente você coloca alguma coisinha ali. Pontuação é você marcar, literalmente você marcar com um som aquele momento de uma imagem. A trilha tem um papel muito importante no cinema. Eu acho que nasceu junto com o cinema. Desde a época do cinema mudo, o pianista ficava sonorizando ao vivo nas salas de cinema. Eu acho isso assim um trabalho, eu me identifico muito com esse tipo de trabalho. A minha avó era uma pianista de cinema mudo. A gente entra no filme e a gente fica vivendo aquele filme 24 horas. A gente acorda pensando nele, a gente vai dormir pensando nele. A partir do momento que a música já foi criada, a gente vai pensar na textura da música. Então a textura são os timbres que eu vou usar. Se eu quero uma coisa mais orquestral, se eu vou usar uma coisa mais sintética. Geralmente, assim,
Eu gosto muito de misturar sons eletrônicos, samplers de orquestra, com instrumentos tocados ao vivo. Então, nesse filme, eu convidei uma arpista para vir ao estúdio aqui, a Cristina Braga, espetacular, uma excelente música, e ela contribuiu muito na parte das fadas, assim, enriqueceu demais assim, a textura do tema que eu fiz para as fadas. A gente mistura umas coisas, a gente conseguiu uma textura de um som para as fadas que funcionou muito bem. Aquilo ficou marcando sempre. Assim, sempre que aparecia um vãozinho de uma fada, a gente colocava aquilo. Isso era uma pontuação definida, né? Assim, isso funciona muito em cinema. A gente meio que já define, assim, isso aqui vai ser o sonzinho das fadinhas. Nesse filme, tem uma coisa que eu fiquei, assim, bastante orgulhoso. Quando eu comecei a pensar na coisa das bruxas, eu falei, até conversando com a própria Xuxa, ela queria bastante coisa de percussão. Eu achei bem legal essa ideia dela, a gente usar coisa de percussão para as bruxas e tal. E eu pensei em África, eu quis puxar para a coisa da África, até porque não só pela coisa rítmica, como também o dialeto, uns gritos, umas palavras que a gente não entende direito o que é, mas que dá uma sensação interessante para isso. E isso foi uma coisa que funcionou muito bem. Tem umas vozes assim que eu usei, eu marquei as bruxas com essas vozes, assim, que eu acho que ficou bem legal o resultado. Eu adoro meu trabalho, eu tenho o maior prazer, assim, eu sempre quis, assim, quando eu era assim, bem mais novo, eu pensava assim, puxa, como deve ser bom fazer música para cinema. Trabalhar com cinema em geral, eu sempre achei interessante. E é a maior felicidade mesmo, eu não posso reclamar. Ainda ganho dinheiro para fazer isso. Oi gente, eu sou Brent Hyatt, eu dirigi esse DVD que vocês estão assistindo e também o Xuxa e Duendes 1. Eu adoro o meu trabalho porque dirigir um DVD é muito mais do que simplesmente colocar um filme aqui dentro. Vocês sabem que para um filme chegar na tela, tem muita gente envolvida trabalhando nas mais diversas coisas e eu me envolvo em tudo isso. O meu barato é fazer com que vocês, espectadores, se sintam tão envolvidos nesse processo da produção de um filme, nesse mundo que é a produção de um filme, quanto eu. Então para isso eu acompanho as filmagens, eu falo com a equipe, falo com a produção, com a direção, eu vou captando e criando materiais que vão passar essa sensação para vocês. Eu, antes de tudo, sou fã do DVD por tudo que dá para fazer com ele. Além da qualidade excepcional de som e imagem, gosto de menus diferentes, de navegação interessante, transições, música, tal, entrevistas, making-ofs, multiângulo. Eu gosto de rechear os DVDs ao máximo. O DVD é muito versátil, dá para brincar muito. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no DVD é criar os jogos que você joga no próprio DVD player com um controle remoto. E assim como o DVD do Xuxa e Duendes 1, para ganhar o jogo desse DVD, o jogo do Caminho das Fadas, vocês vão ter que saber muito sobre o filme. Então é isso, gente, não vou ficar aqui dando dicas, quero que vocês naveguem, procurem pelo DVD, tem um monte de coisa bacana. Espero que vocês se divirtam tanto assistindo esse DVD quanto eu me diverti fazendo. Usem e abusem do controle remoto, porque é ele que vai conduzir vocês nesse DVD no caminho mágico das fadas, que é o Xuxa e Duendes 2. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau.